para isso veio cultuar o Senhor? Amém. Então, abra a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, é no finalzinho da Bíblia, ali pertinho de Tiago, né? Chegando um livro de Tiago. Aleluia. Glória a Deus. Carta aos Hebreus, nós vamos lá no capítulo 11, capítulo conhecido. Capítulo muito conhecido, já que nós falamos de fé, né? Temos que abrir Tiago. Perdão, Tiago não. Eu falei Tiago? Hebreus, perdão. Eu passei a Tiago. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Amém? Só o versículo 6, somente a parte A, que é o mesmo texto que nós lemos há pouco na leitura, na introdução desse louvor que foi feito com bem fé. Todos encontraram? De fato, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Amém? Oremos agora para o discernimento da palavra. Esteja em concordância comigo. Senhor nosso Deus e Pai, agora mais uma vez na tua presença estamos em oração juntos, orando pelo discernimento da tua palavra. Assim como tu revelaste na consagração a este teu pequeno servo, revela e dá o discernimento aos teus filhos nessa igreja, e aonde chegar o som e a imagem deste culto, para que todos possam, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ao que interessa, o nosso alimento. Vou ler de novo, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Para nós entrarmos nos méritos da mensagem, no motivo pelo qual Deus nos deu esse versículo, nós temos que entender o primeiro, o que está escrito de imediato. A primeira coisa que aparece nesse versículo é de fato. Diga para o irmão do lado, é um fato. É um fato. Amém? Então, não é algo que, não, eu acho, não, pode ser, não. É um fato. Há um fato que Deus deixa muito claro na Bíblia. Eu nunca parei para olhar esse fato, essa palavra fato. Hoje Deus mandava eu parar e falar, presta bem atenção no que eu escrevi. De fato, sem fé. Lê de novo, fala, de fato. Você opa, lê de novo, só o início. Lê de fato, não, só a primeira duas palavras. De fato. Então, eu quero que você diga aos meus filhos, né, quando você for pregar, o meu Espírito testificará no coração deles, que isso não é uma coisa que eles vão mais. Pode ser, ou acho que é, não. É um fato. Mas pode ser que, e Deus até deu, sem fé, você está aqui vivo para agradar a Deus. Se você é cristão, você quer agradar a Deus. Amém ou não amém? Então, se você realmente é um cristão, você tem um único objetivo, agradar o seu Senhor, aquele que te comprou e que vai te levar para uma vida eterna, morar num lugar onde as ruas são de ouro, onde não há morte, onde não há tristeza, não há luto, não há pranto, não há nada disso aqui na terra, não há realidade, nada disso. Então, se você quer nesse Deus vivo, você tem que entender que é um fato. Não, ele não vai ser nunca, jamais agradável se não houver fé. Infelizmente, agora vamos para um outro ponto. Infelizmente, o real sentido da palavra fé, o que é fé, foi totalmente distorcido pela religiosidade. É verdade, irmãos. Por interesse de grupos poderosos, a fé ficou limitada às religiões. Sendo que, na verdade, se há um lugar onde a fé é esclarecida o que ela é nas próprias Escrituras. Então tem a ver e não tem a ver com religião, mas acabaram direcionando o sentido distorcido da fé ligado à religião. Então isso é um mal, esse é o motivo que muitos estão sofrendo, e não é tudo que você vê esse mundo que jaz no maligno, porque ensinaram tudo errado ao povo de Deus. A Bíblia Sagrada, em Oséias, se você quiser ir lá no Velho Testamento, chegando pertinho do Novo Testamento, você encontra o livro do profeta Oséias. Se puder ter um dia, não se preocupa não, meus amados. O importante é você ouvir. Amém ou não amém? No livro de Oséias, do profeta Oséias, no capítulo 4, somente a parte 14, a B do versículo 14, ou melhor, do versículo 6. Não vamos ler os dois, mas vamos ler só a parte A. Parte A do versículo 6. Então, Oséias 4, versículo 6, a parte A, que diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Então, peraí, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Lá no mesmo capítulo que você está, no versículo 14, somente a parte B,
Deus vai um pouco mais além. Ele vai dizer o seguinte: olha, um povo que não tem entendimento, aqui ele muda a palavra, não é mais conhecimento, agora passa a ser entendimento. Então não basta conhecer, tem que discernir, tem que entender. Por isso que nós estamos aqui orando e pedindo que Deus dê o discernimento, porque é impossível que o homem natural consiga discernir a Deus pela mente humana. Também está na palavra, amém ou amém? A mente humana não tem como discernir a Deus. É preciso que o Espírito de Deus convença o homem. O próprio Senhor testifica em nossa mente e em nosso coração. Então, por isso que aqui está bem claro, o conhecimento não é suficiente. Sofre por está sendo destruído por falta de conhecimento. Porém, um povo que não tem entendimento desse conhecimento, corre para a sua própria. Você está acompanhando a Bíblia comigo? Oséias 14b. O povo que não tem entendimento corre para a sua própria perdição. Diga amém? Está compreendendo? Então está aí. Houve uma distorção por motivos, podres de um grupo de religiosos que distorceram a palavra fé, ligando ela apenas à religiosidade. Misericórdia. Não é em vão. Aí você viu que o povo sofre justamente por causa dessas mentiras, por causa desses enganos. E aí você vê o mundo como está, não está vendo falar nada. Se o mundo realmente tivesse conhecimento e discernimento de Deus, estaria desse jeito aí? Estaria, irmãos? Você teria inimizade na própria casa? Não, né? Então, está aí, ó. Adão e Eva conheceram Deus, andavam com Deus, mas não entenderam, não tiveram discernimento da ordem que Ele deu. E caíram, deu o que deu, né? Mas vamos voltar aqui, ó. Não é em vão que o apóstolo Paulo escreveu lá uma das cartas ao seu discípulo Timóteo. Se você quiser também faça, não sei se eu escute, tá? 1 Timóteo, mas é bom sempre acompanhar e marcando os endereços bíblicos. Irmão, 1 Timóteo, a primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4 ele escreve, não é em vão que ele escreveu isso aqui, amados. Ele diz que Deus deseja, versículo 4, quando ele fala o qual deseja, se você olhar o versículo anterior, está falando de Deus, amém? Amém? Então, o versículo seguinte vai falar o qual, esse qual é Deus. O qual, então, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao total, ao pleno conhecimento do quê? Da verdade, amém? Amém? Então, é exatamente isso que o inimigo não deseja. É isso que ele não quer que você faça, que você alcance o conhecimento e o entendimento de Deus. Por isso que ele usa mesmo esses grupos, esses líderes religiosos, com seus podres interesses. E aí então ele mantém as pessoas cegas, porque foi ele mesmo que cegou o entendimento da raça humana. E esse povo cego, sem entendimento, não é à toa, está aí, um mundo, como eu disse, podre, totalmente podre, cheio de iniquidade, longe, mas muito longe de Deus. Mas nós estamos aqui para aprender a verdade e conhecê-lo, e o Espírito Santo está nos instruindo. Diga amém? Então, qual é a verdade? Jesus é a verdade. Ele mesmo disse em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, conhecer a verdade é conhecer quem? Jesus. E quem é Jesus? O Filho de Deus. Mas o que a Escritura diz além disso? Ele é o quê? O Verbo que um dia se fez carne. Ele é a palavra de Deus. Tudo só existe por meio dele, por causa dele. Ele é o famoso verbo do haja. Haja e ouve. Diga amém? Então, Jesus, o Filho de Deus, é o responsável por toda a criação. Tudo que nós conhecemos e vemos é por causa dele, por meio dele, para ele. Então, conhecer Jesus é conhecer a verdade. E a verdade é justamente a palavra de Deus. Amém ou amém? E olha, e essa verdade vai te levar a uma fé. Uma fé verdadeira, não uma fé religiosa. A fé que nós podemos agradar a Deus. Agora, sem essa fé, é o que nossa Escritura disse no início: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Diga para o teu irmão do lado: é pela fé que eu e você, todos, serão salvos. Amém? Então, só seremos salvos pela fé. Diga para o teu irmão também assim: a fé é a garantia que nós temos da nossa vitória sobre esse mundo. Amém? Palavras de pastor, isso aí? Não, palavras de Deus. Efésios 2, se quiser ir lá também, vamos lá. Carta aos Efésios. E que espírito aí, viu, irmãos? Tá? Deus tem grandes coisas para revelar para você hoje, amém? Fica atrás da revelação de homens que vai quebrar a cara. Mas fica atrás da revelação de Deus, que vai se dar muito bem. Tá?
Vamos lá, Efésios 2, versículo 8, a parte A. Diz assim: porque pela graça sois o quê? Salvos. Mediante ao quê? A fé. Amém? Então está aí, quando eu disse para você repetir com o teu irmão do lado, que pela fé que seremos salvos, está aí, ó. Pela graça sois salvos, ou seja, pela misericórdia de Deus, pelo amor que Ele tem, que nós não podemos nem compreender, e até nos constrange. Então, a graça é um favor imerecido, amém? Então, pela graça, por esse favor imerecido, nós seremos salvos. Mas há um meio que nós seremos salvos, mediante a fé. Diga amém? Aí nós falamos também, mas temos que pedir para você falar para a pessoa do lado que nós precisamos dessa fé se quisermos vencer este mundo. Ou seja, vencer tudo aquilo que o mundo nos impõe, que nos oprime, que nos derrota às vezes, nos abate, derrotado jamais não nos abate, amém? Então a Bíblia Sagrada nos afirma em primeira carta de João, ou simplesmente 1 João, no finalzinho da Bíblia, capítulo 5, e versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Lá diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Glória a Deus. E esta é a vitória que nos faz vencer o mundo, a nossa fé. Você está vendo a importância da fé? Que ela não tem nada a ver com religião, na verdade. A fé, nós precisamos entender. Então, agora fica mais fácil entender que é um fato. Olha só, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que fica mais fácil entender? Vamos para uma parábola, vamos a uma comparação. Que pai ou mãe aqui na terra, você é pai, você é mãe, se você não for, um dia será, vai compreender melhor ainda. Mas que pai ou que mãe terreno, com bom senso, né, e em estado perfeito de juízo, não demoniado, que fica feliz vendo seu filho caminhando para a sua própria perdição? Qual pai em juízo perfeito, ou mãe em juízo perfeito, fica vendo o filho fazer tudo errado e está aplaudindo? Será que tem alguém em pleno juízo, livre de opressão maligna, que tem esse sentimento no coração, que não está aí com o filho? Então, amados, nós sabemos muito bem que os jovens de hoje, a geração de hoje, quase não escutam, em raras exceções, quase não escutam os seus pais, por acharem que eles estão ultrapassados, sem noção do mundo atual, e fazem aquilo que lhes dá na mente, seguindo até conselhos e exemplos de outros que não têm a mínima experiência, como ele também não tem. Conversa com amiguinhos, né? Ou pessoas que não fazem parte do meio dele, nada tem vínculo nenhum com ele, só um grupo, só um relacionamento de amizade ou algo parecido. Ele prefere seguir os exemplos e os conselhos de tais pessoas do que ouvir os seus próprios pais. Essas pessoas, seja lá quem for, até uma namorada, um noivo, uma noiva, seja lá quem for, nunca vai amar você, filho, mais do que seus pais. Isso é certo. E não terão nunca a experiência que teus pais têm desde que você nasceu, como pai. Diga bem ou como mãe. Mas mesmo assim, alguns ignoram essa realidade e continuam seguindo conselhos desses tais que não têm condições de nos dar conselho. E isso acontece, amado. É assim, e assim também, por que pareça, são com os religiosos, com os tais crentes, né? Religiosos, que vivem sofrendo por falta de entendimento, mas continuam confiando nas religiões, nos homens das religiões, né? Nossa, tem pessoa que fica admirado, olha aquele homem, olha o que ele fala, olha como ele faz, olha, mas nem o ar que aquele homem respira, seja lá quem for, que há uma idolatria aí, nem o ar é dele, já começa daí. Então, está glorificando a pessoa errada. Então, tais pessoas, tais religiosos, tais crentes, que sofrem justamente por falta de entendimento, continuam confiando o quê? Nas religiões e nos homens das religiões, que ensinam essas mentiras todas aí que estão no mundo, né? E ao invés de procurarem o conhecimento real, o entendimento aqui, ó, das escrituras sagradas, não, elas preferem ir ao mundo e buscar do mundo, né, as respostas. Mas vamos então ao que nós precisamos fazer, que é conhecer a verdade e entendê-la. Tipo, do teu irmão do lado, não há como crescer se não conhecemos a Deus e discernimos o seu reino. Diga amém? Então vamos lá. Precisamos saber primeiramente o que é fé. Eu creio que você sabe que a fé nada tem a ver com as coisas terrenas, nada. Tudo que o homem falar de fé ligado a coisas terrenas é mentira do diabo, mais uma mentira muito caprichada. Porque olha o que a Bíblia fala sobre a fé.
Diga para o teu irmão do lado, é um dom de Deus. Amém? Então a fé é um dom de quem? De Deus. Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9. Vamos juntos lá? Efésios, capítulo de número 2, versículos 8 e 9. Encontraram? Porque pela graça sois salvos. Nós só lemos a parte A desse versículo agora há pouco, né? Mediante a fé. E a fé, isso não vem de vós, olha, não é nada terreno mesmo, amém? Nada é terreno, nada se relacionou à fé, nada tem a ver com o terreno. Então, isso não vem de vós. Deus está falando da humanidade, toda a terra. É dom da onde? De quem? De Deus, vem do alto, amém? E não de obras também. Então a fé não, porque tem que fazer caridade, você tem que fazer porque você tem fé. A fé sem obras é morta. Amar, ter que fazer caridade, fazer bondade, praticar a bondade, tudo isso aí é porque você tem a fé e você está praticando ela. Então, não é ao contrário, eu vou praticar a caridade, eu vou praticar o bem para a minha fé. Não, muito pelo contrário. Ela é uma fé sem obras é morta, mas a fé não vem pelo fazer as obras, porque a Bíblia diz, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a glória não pertence ao homem, né? Mas como é que podemos ter esse dom, pastor? Como é que eu faço para ter esse dom? Tá bom, vamos lá. Romanos 10, 17, você também conhece. Os da igreja que conhecem muito bem. Carta aos Romanos, do apóstolo Paulo, aos Romanos, no capítulo 10, e o versículo número 17. E assim, então, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo, de Deus, né? Diga amém? Então, não há outro meio desse dom chegar ao homem, senão pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas acaso essa palavra não tem sido pregada? Meu Deus, não tem sido pregada a palavra? Esse lugar prega há 20 anos a palavra. Para você buscar aí, foi gravado uns anos para cá. Eu não sei, talvez o nosso irmão Diácono, na verdade, tem mais condições de me falar o tempo que nós gravamos. Mais ou menos. 9, 10 anos. 9, 10 anos. Nós temos 20. Então temos aí metade ou mais da metade de cultos não gravados. Né? Nós somos gravados uns anos para cá. Em meio, 9, 10 anos aí. Enfim, imagine, mas quantas pregações não foram nesse lugar? Quantas vidas já foram resgatadas? Quantos favores imerecidos o povo de Deus recebeu? Porque houve uma luz que abriu, a mente se abriu, e ali então começou a praticar o Evangelho, começou a praticar o que aprendeu e começou a receber a vitória. Pena que nem todos, né, permanecem, mas você sabe que está sendo pregado. Então, por acaso não tem sido pregado o Evangelho? Meu Deus, não se pregou tanto o Evangelho e não se foi a tantos lugares o Evangelho como está sendo agora pela rede social, por causa da rede social, né, que é mundial. Diga amém? Hoje você tem a pregação do Evangelho na Bíblia, você tem no seu celular, na palma da tua mão, você pode colocar onde você quiser, aonde você estiver, você pode estar dirigindo e ouvindo a palavra de Deus, você pode estar onde for, em casa, trabalhando em casa, ligando um rádio, ligando um YouTube, o canal do YouTube, ligando a TV, assistindo canais que ali pregam o Evangelho, enfim. Então nunca se pregou tanto o Evangelho. Mas estamos vivendo tempos estranhos, em que a rebeldia está muito grande. E estamos entrando num tempo mais perigoso ainda, que não é só a rebeldia do mundo, a rebeldia humana de uma forma geral, incluindo os crentes cristãos. E isso já aconteceu no passado, amados, com o povo de Israel, que era o povo de Deus do Velho Testamento. Amém ou amém? Já aconteceu, você sabe que eles provocaram a ira de Deus e muito. Amém? A tal ponto de Deus dizer para Moisés: Moisés, eu já me cansei dessa geração. Olha, Moisés, você não olha o que eu vou fazer não, porque eu vou destruir essa geração. Vou te dar uma outra geração, vou te dar um outro povo, mas esse povo já me cansou. Eu estou irado com esse povo, eles não vão ver a minha glória. E o próprio povo de Deus. E a palavra de Deus fala que eles provocaram Deus durante 40 anos no deserto, sendo que a locomoção deles era para ser dias, horas, mas devido à rebeldia deles, ficaram 40 anos retrocedendo na própria vida deles, nas promessas que Deus tinha para eles. Então você vê crente aí 10, 15, 20, 30, 40 anos, a mesma coisa, não mudou em nada.
Por quê? Porque é rebelde, porque não ouve a palavra de Deus, e quando ouve não dá crédito para Deus. Deus faz vista grossa para isso. Olha, não faz não, viu, amados? O diabo te convenceu disso, mas ele não faz vista grossa não. Está tudo escrito, muito bem escrito no teu livro da vida. Então vamos lá. Isso já aconteceu ano passado. Esse povo que era um povo escolhido de Deus, se rebeldeou contra Deus. Eu vou pedir que você vá comigo lá uma carta que o apóstolo Paulo escreveu. Aliás, você está nela, né? Que é Romanos 10. Mas nós temos só o versículo 17, né? Que diz que a fé vem pelo ouvido a palavra de Deus. Agora vamos ver o que Paulo fala na sequência disso. Eu vou ler para os irmãos agora na sequência do 18 ao 21. Vamos juntos lá? 3 versículos a mais. Romanos 10, do 18 ao 21. Essa pergunta, mas não está sendo pregado o Evangelho? Vamos lá. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a palavra de Deus? É claro que ouviram, como dizem as Escrituras. A sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Olha aí, amados. E olha quando é que foi escrito isso, hein? Não tinha rede social não. Mas Deus é onisciente, né? Então eu já sabia que um dia a voz de Deus ressoaria para o mundo inteiro através das redes sociais. Então aqui a sua voz ressoa por toda a terra, em suas palavras até os confins do mundo. Versículo 19, talvez a sua tradução é diferente da minha, mas vai lendo isso aqui, o sentido é o mesmo. Versículo 19, eu pergunto outra vez, será que o povo de Israel não entendeu que Deus daria a sua salvação para outros, se eles recusassem a recebê-la? Sim, pois Moisés já disse, vou fazer o mesmo com Israel, vou provocar ciúmes neles, vou dedicar afeição a um povo que não é meu, provocarei a sua ira por meio de uma nação insensata. Versículo 20, e mais tarde Isaías afirmou ousadamente, povos que antes nunca se interessaram por mim, agora estão me procurando, nações que nunca haviam me procurado, agora estão me encontrando. E o versículo número 21, que é o último, nós vamos ler. Mas a respeito de Israel, ele disse, mas o meu povo fugiu de mim, enquanto eu dia após dia estendia minhas mãos para recebê-lo. Um povo que preferiu seguir os seus caminhos errados, fazendo a sua própria vontade. Então será que Deus mentiu? Deus não estava falando com eles? Moisés estava ali o tempo todo falando com eles. Moisés subiu no monte, voltou transfigurado, com a face totalmente brilhante da glória de Deus. Deus abriu o mar vermelho, Deus lançou 10 pragas antes no Egito, todos viram, presenciaram a glória de Deus, mesmo assim provocaram. Então esse povo não ouvia a Deus. Deus quando falou com eles, sim, falou, cansou de falar com eles, mas eles provocaram a ele de Deus, na sua rebeldia. Diga amém? Vocês estão entendendo agora? Aqueles fatos todos estão acontecendo hoje também, amados, com o povo do Novo Testamento, que são os chamados cristãos. Senão Jesus não teria dito, amados, senão Jesus não teria dito nas parábolas das bodas do Cordeiro, que é a união definitiva, né, da igreja com ele. Eu vou ler para vocês Mateus 22, vamos juntos lá em nome de Jesus. Se assim não fosse, se Deus também não tivesse visto que há essa rebeldia que o inimigo impõe na humanidade, se não estivesse na raça humana, Jesus não teria dito essas palavras aqui, amados. Por isso que fica assim, aquele povo de Israel, hein? Povo de Israel de nada, Deus está falando com o povo de hoje. A rebeldia é a mesma, eu vou provar isso no final dessa mensagem. A rebeldia é a mesma, porque ainda continuam dando ouvido ao diabo. Mateus 22, capítulo 1, versículo 1, perdão, 22, 1 ao 10. Vamos ler juntos aqui? É a parábola das bodas, vamos lá. Jesus contou diversas parábolas para mostrar com o que se parece o reino dos céus, dizendo, versículo 2, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história, com a parábola de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Presta atenção, você vai entender que Deus está falando aqui, muitas pessoas foram convidadas pelos seus servos, e quando o banquete estava pronto, ele mandou mensageiros para avisar a cada um que estava na hora de ir, mas todos recusaram o convite. Olha aí, versículo 4. Então mandou outros criados e disse, digam aos convidados que preparei o banquete, os meus bois, os meus novilhos gordos
gordos, né? Foram abatidos e tudo está pronto. Venham depressa para o banquete do casamento. Versículo 5. Mas os que ele havia convidado não lhes deram atenção alguma e foram tratar dos seus próprios negócios, uns para a sua fazenda, outros para o seu armazém. Outros bateram nos seus servos e maltrataram e até os mataram. Versículo 7. Então o rei, irado, mandou o seu exército e destruiu os assassinos e pôs fogo na cidade deles. Está parecido com o que Pedro disse lá que vai acabar o mundo, não? Com fogo? Quer continuar brincando de crente? Vamos lá? Deus está chamando, né, amados? Muitos estão chamados, mas poucos outros. Então vamos seguir. Vai ligando, ele disse que tem tudo a ver a Bíblia Sagrada, né? Tem tudo a ver, é um código de Deus. Versículo 8. Então disse aos seus servos, depois que eles recusaram, cada um foi fazer seu próprio negócio. Você não vai no culto hoje? Eu lembro quando eu passava de ônibus, amado. Passava em bairro por bairro, eu saía 6 horas de casa. Ficava quase 2 horas andando com o ônibus, fazia 2,5 km com 1 litro de diesel. Saí de Cambé, antes de ter o Edson, antes de ter as pessoas dirigiam. Eu dirigi o ônibus lá de Cambé, tirei carteira de motorista de ônibus para poder dirigir o ônibus e pegar o povo. Eu cansei de chegar na porta de casa de pessoas assim, longe de ir lá no 5 Conjunto, que aqui, da Miliar mesmo, chegar na porta de alguém, tinha um ponto, mas às vezes via que o ponto não estava com as pessoas, passava na casa das pessoas, buzinava, a pessoa, não, hoje não. Pode ir, hoje não. Nem a pessoa que saía, mandava uma criança para eles lá, hoje não, mas hoje que não vai. Mas está aqui, ó. Você acha que mudou alguma coisa do que do Velho Testamento lá? É o mesmo povo, é o mesmo diabo, o mesmo espírito que opera no ser humano, que ainda continua com o pecado original, né? É enraizado nele, ele tem ali situações que ele quer ser agradado. Ele não quer agradar ninguém, não ser agradado, ele não está preocupado em agradar a Deus. Ele quer ver, mas eu sou funcionário, eu quero que Deus me dê uma cara, eu quero que Deus me dê uma cara, eu quero que resolva esse problema, eu quero que eu botaria a campanha, eu quero que ele faça isso. Ele é meu servo, não sou servo dele. Ele fala que é servo de Deus por falar. Na verdade, é um povo rebelde. Misericórdia, mas eu li até esse versículo. Alguém pode me ajudar? Alguém está acompanhando aí? Vamos lá. Versículo 7, né? Então o rei irado mandou, né, destruiu os assassinos, pôs fogo na cidade deles. Versículo 8. Então disse aos seus servos: o banquete do casamento está pronto, ou seja, a glória está esperando, está tudo preparado. A nova cidade, a nova Jerusalém está pronta já praticamente. Deus está mandando dizer pelo Espírito Santo, dizendo, amados. Amém? A cidade santa ela está pronta, diz o Senhor no meu coração. Mas os que eu convidei não são dignos desta honra. E olha aí, ó. Saiam então pelas ruas, esquinas, e convidem todos os que vocês acharem pelo caminho. Assim fizeram os servos, e trouxeram todos os que puderam achar, tanto bons quanto maus. E o salão do banquete de casamento ficou assim, ó, cheio de convidados. Diga amém? Vá comigo, por favor, no versículo 14. Aí está escrito aquilo que falei há pouco: porque muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Bem profetizou Isaías para esse povo dos últimos tempos. O povo de Deus, hein, amados? É que a pessoa não conhece a Bíblia, não sabe o que fala, né? Mas vá lá em Isaías capítulo 30. Eu vou ler para os irmãos aqui, Isaías 30. Já li várias vezes, não vou repetir. Quem sabe tem alguém entrando pela primeira vez. Você já ouviu 10, mas não perdeu ainda. Quem sabe entra alguém hoje pela primeira vez, escuta e Deus liberta, né? E tem um monte de gente que já ouviu pela 10ª, milésima vez, mas não aprende, não consegue aprender, não dá ouvido para o Senhor. Se o Senhor falar e não falar, é a mesma coisa. Amados, é muito sério que eu estou falando aqui, viu, amado? E não pense você que estou falando pela minha carne, não, eu não estou, não, viu, amado? Mas muitos vão se arrepender tanto de não dar ouvido, não dar crédito, quando o nome de Deus fala. Isaías capítulo número 30. Quem encontrou aqui também? Amém. Vamos lá. Se você estudar a Bíblia Sagrada, você vai ver que ali perto do capítulo 30 vai ser uma mensagem para várias nações, tá? Vai ser uma profecia de Deus contra várias nações, contra vários povos. Mas aqui, exatamente onde eu vou ler agora, é para o povo dele, para os próprios filhos de Deus. Vamos ver o que Deus fala para os próprios filhos de Deus? Isaías capítulo 30. Isso aqui é uma profecia sobre o final dos tempos. Isaías, há 3.000 anos quase atrás, profetizou sobre como seria o povo dos últimos tempos. Vamos lá.
Ai dos meus filhos rebeldes e teimosos, desobedientes e teimosos, porque fazem planos sem ouvir as minhas ordens, diz o Senhor. Vocês fazem acordos, mas não pelo meu espírito, e assim aumentam o número cada dia mais dos seus pecados. Versículo 9, vamos ao versículo 9. Este é povo rebelde, esse povo é rebelde, perdão, são filhos mentirosos. Vou ler de novo, você percebeu de quem Deus está falando? Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, que não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ouvir a lei do Senhor. Versículo 10, eles dizem aos meus videntes, aos servos de Deus que pregam, que têm visões, enfim, naquela época, né? Não queremos mais ouvir sobre as suas visões. E aos profetas dizem, não nos digam mais a verdade. Olha só que absurdo. Falem de coisas boas, profetizem de coisas que são agradáveis, profetizam-nos ilusões. Misericórdia. Mas versículo número 11, parem de me falar desse caminho, abandonem essa vereda e parem de falar a respeito deste santo de Israel. Misericórdia. Eu tive testemunha desde que alguém ouviu isso recentemente da boca de uma pessoa do trabalho. Alguém me disse, olha, fulano disse que ouviu essa profecia cumprida na boca de uma pessoa do trabalho. Meu Deus do céu. Já pensou você olhar uma conversa que está ali, você vê de boas intenções, que você é uma cristã ou um cristão está tentando ali mostrar o caminho para a pessoa, por amor àquela alma, está falando uma coisa de Deus, a pessoa fala, shh, então para aí, não começa não começa a falar de Deus sobre mim, não, vamos parar, você lá vem você com essas histórias, vamos conversar de coisas boas, agradáveis, coisas que me alegram o coração, essas coisas me abaixam, deixam por baixo. Por quê? Porque eles querem ouvir ilusões, né? O apóstolo Paulo também disse sobre essa geração dos últimos tempos. Já li aqui, lá na carta de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Não me canse de ler. Você pode dizer assim, mas o pastor falou sobre essa palavra de Deus. Que bom, você está vivo para ouvir de novo, né? Glória a Deus. Que bom, você está vivo para ouvir de novo. Muitos já foram. Está ouvindo de novo a palavra, diga amém. 1 Timóteo, não, 2 Timóteo, capítulo número 3. Mas o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvidos? 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo número 1. Diz assim, do 1 ao 5. É importante para vocês saberem isto também. Para você, porque com essa é mais. Para você saber isso também, Timóteo. Que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Versículo 2. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos próprios pais, sendo ingratas e completamente más. Versículo 3. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Insubordinados, né? É difícil para um líder religioso hoje ter uma equipe, ter grupo de pessoas. Nossa, quanta insubordinação, quanta coisa. Muitas vezes está pregando para uma menina na cabeça que não. E sabe o que tu pensava nesse maniar a cabeça dizendo que não? Está chamando o pastor, sabe de quê? De charlatão, porque eu estou aqui falando pelo Espírito Santo e a pessoa está se abraçando a cabeça que não. Não concordo. Está chamando o pastor de charlatão. Sabe o que é chamar um ungido de Deus de charlatão? Mesmo que seja diretamente. Sabe o que é duvidar que Deus está usando o servo dele? Sabe o que significa isso? Não, você não tem noção. Senão nunca você permitiria manear sua cabeça negativamente a uma palavra de Deus no público. Jamais. São pessoas duras, versículo 3, de coração, e nunca se submetem aos outros. São sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodam com a imoralidade. São rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidores, traidoras dos seus amigos, traidores dos seus amigos. Bateram tanto em minhas costas, já disseram tanto que me amam, já me traíram tantas pessoas. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer do que amar a Deus. E terão aparência de piedade,
porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. É o versículo 5. Amados. Mas Deus, que absurdo! Como é que pode o homem agir assim? O povo que é filho de Deus, denominado filho de Deus, são chamados filhos de Deus, povo de Deus, não querem mais ouvir a palavra, que absurdo! Não querem mais obedecer, desfazem dos ungidos de Deus, são insubmissos. Como é que pode, pastor, um negócio desse? Eu não sou assim, graças a Deus. Cala-te, porque você pode ser a próxima vítima, porque ele identificou que você não é assim. Faça tudo sem se autogloriar-se. Seja o que você é, porque o Espírito Santo está em você. Não precisa ninguém saber o que você é. Diga amém? Amém. E quando você fala aponta, é igual aquele, né? Olha lá, ele faz aquilo, eu não faço. Dá, Senhor. Você já está falando, mostrando o que você faz, sendo que é só Deus que deve saber o que você faz. Então, amados, em nome de Jesus, viu? Se alguém ficar, meu Deus, que absurdo, porque os homens agem assim, são filhos de Deus, não querem ouvir a própria voz do Pai, não querem mais obedecer, desfazem dos ungidos, são insubmissos, perseguem as igrejas que anunciam a verdade, deixam até de congregar. Misericórdia! Tem gente que eu ficaria horrorizado de uma mensagem dessa nas Escrituras que fala dos nossos tempos, e está acontecendo. A resposta a todas essas perguntas que eu fiz, como é que o homem é assim, como é que ele pode ser assim, ela está lá em João 3, amados. Por que deixam de congregar? Por que são insubmissos? Por que eles desfazem dos ungidos de Deus? Por que eles perseguem as igrejas que pregam a verdade? Deixam até de congregar, por quê? João, capítulo de número 3. Vamos lá juntos? A resposta na Bíblia, amados. Nada escapa do Senhor. Capítulo 3 de João, versículo 18 é o seguinte. Sabe por que existem pessoas assim, amados? Porque eles deixam até de congregar? Vamos lá. Versículo 18. Capítulo 3 de João, versículo 18. Não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador. Diga amém? Então não há condenação. Se você crê, se você tem certeza e convicção de quem é Deus, você vai amá-lo. E amar a Deus e obedecer. Diga amém? Tá? Então, por isso que a palavra é clara. Não há condenação. Fica tranquilo. Então, você que está ouvindo a palavra, se isso não é para você, glória a Deus. Essa palavra não é reservada para você. Mas pode libertar muitas pessoas. Diga amém? Pode até te livrar de uma cilada amanhã. Diga amém? Então, não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador. Mas aqueles que não creem já estão condenados, porque não creem no Filho único de Deus. E que é a palavra. Não crer na palavra, duvidar da palavra, é não crer no Filho de Deus. Quem não tem um filho não tem pai, viu, amado? A sentença destes é esta, ó. A sentença deles está baseada neste fato. Então, olha aqui a palavra fato entrando de novo. A sentença desses que não creem, né? Que fazem essas besteiras aí, ó, está baseada neste fato. É um fato. De novo, Deus falando em fato. A luz veio ao mundo. Jesus já veio ao mundo? Então, a luz já se cumpriu. A luz veio ao mundo. Porém, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Más. Tal pessoa era tão firme na igreja. Nossa, como é que pode? Olha o Facebook dessa pessoa, me entristeço. Eu também me entristeço muito. Eu já vi N filhos meus que até subiram nesse púlpito aqui, ó. Eu vi filhos meus na fé, que nasceram aqui, batizaram aqui, que hoje eu pego o Facebook deles, eu tenho morte, eu choro. Eu choro de ver como estão a vida desse povo. Bíblia? Então, está aqui, ó, vou ler de novo. A sentença deles é baseada no seguinte fato: que a luz veio ao mundo, Jesus veio, a palavra foi pregada, mas acabaram amando mais as trevas do que a luz. Amam mais o mundo que jaz no maligno do que a palavra de Deus, porque as suas obras eram más. O que eles praticam, os que praticam o mal, odeiam a luz, ou seja, não querem nem saber da igreja, não querem nem saber de ouvir a palavra. Os que praticam coisas erradas não querem vir para a igreja, mas por quê? Porque suas obras são más. Eles procuram ficar longe dela, está aí, ó, longe da luz, com medo de que seus pecados sejam revelados. Quando ele ouve a palavra, fala: ai, está doendo, dá uma coceira, tá? Dá uma coceira, parece que o banco está cheio. Sabe aquelas cadeiras que tem eletricidade? Parece que tem eletricidade nas cadeiras. Então, amados, quando a pessoa ouve a palavra, não é à toa que muitos não voltam mais para igrejas como essa que pregam a palavra, porque estão em erro, estão em pecado.
Eles não, e ouvindo a palavra, eles não querem ser libertos. Aí está o detalhe: não querem ser libertos, porque amam o pecado, amam as trevas, mais do que a Deus. Mas aqueles que praticam a verdade, versículo 21, mas aqueles que praticam a verdade têm prazer em vir para a luz, ou seja, têm prazer em ouvir a palavra de Deus, a fim de que todos vejam as suas obras, porque elas são realizadas em quem? Em Deus, por intermédio de Deus. Diga amém? Amém. Então quem ama realmente a Deus, quem pratica as boas obras, ele quer mais que ouvir a palavra, ele quer, quanto mais ele ouve a palavra, mais se identifica com ela, porque as suas obras são boas, e ele quer mais que seja identificado, que eu estou no caminho certo. Glórias a Deus, amém ou amém? Então, agora você está no mau caminho, que está ali amando as trevas, amando o mundo, a carne está feliz da vida, esse aí, infelizmente, se você que é um cristão, que conhece uma pessoa assim, não orar por essa pessoa, não pegar uma campanha, não beber uma água da vida no domingo, não dobrar o seu joelho e clamar pela vida daquela pessoa, infelizmente, Deus vai ter que enxugar lágrimas nos teus olhos naquele dia. Porque vai sair lágrimas nos teus olhos, você vê uma alma que você amou na terra, ou conheceu, ou teve a oportunidade, ela está queimando no inferno. E vamos lá, irmãos, a salvação é individual. E o pior é que essas pessoas, mas têm a pachorra. A pachorra, não sabe o que é pachorra? É capacidade absurda, né? Tem uma capacidade absurda de dizer o seguinte: olha, eu não estou indo para a igreja, mas estou com Deus. Já viu essa frase? Já? Mas já ouviu essa frase? Faz assim, né? Demônio purinho isso aí, viu? Demônio purinho isso aí. Não estou indo para a igreja, mas estou com Deus. É puro demônio. Não estou indo para a igreja, mas estou com Deus. É puro demônio. Estou falando para o Espírito Santo, amado. Acredite quem quiser. É puro demônio. Tá? Não estou indo para a igreja, mas estou com Deus. Ele está chamando Deus de mentiroso, porque Deus fala assim: ó, não deixe de congregar, olha, como fazem alguns aí, você vai cair em cilada, não deixe de congregar. Não, cara, deixa o sapo falando, não. Senhor, quem sabe sou eu não vou bater o Senhor. Você não está comigo faz tempo. Por isso que alguns vão chegar agora e vão dizer: Senhor, para de chamar Senhor, porque eu nem vos conheço, maldito. Olha só, o nome está escrito no livro da vida não está, então cala a tua boca, eu nem te conheço, maldito. Você sabe o que está escrito na palavra aí, seu amado? Deus vai dizer: maldito, eu nem vos conheço. Isso é coisa muito séria. Continuação de João 3. Hã? A continuação de João 3. Exatamente, a continuação. Exatamente. Da parábola de Jesus. Então, tá aí, ó. Né? Vou dizer a continuação de João 3. Só você ler depois aí, né? Essa sequência está aí, ó, depois do versículo 21 em diante, né? Vamos, que é o versículo 21. Exatamente, está aqui, ó. Né? A sequência, né? Amém? Vamos seguir aqui então, em nome de Jesus. Eu quero, na verdade, amados, pedir que você entenda que essas pessoas, você tem que ter compaixão de pessoas assim, porque elas estão cegas, ou voltaram à cegueira, tinham sido libertos da cegueira e voltaram a ser cegos, ou pior, estão enxergando, mas estão optando em comer o próprio vômito. Vomitou porque saiu coisa que estava ruim dentro dele. Aí quando volta ao erro, não quer mais ouvir a Deus, não quer mais fazer nada, está voltando com o meu próprio vômito. Amados. Então é isso aí, meus irmãos. Encerramos aqui essa mensagem, que a hora já se foi, mas eu deixo um conselho da parte de Deus para quem quiser, tá bom? Para todos que imaginam que ainda estão em pé, tá? Não se esqueça que nós temos um espírito inimigo da nossa alma, que ele domina esse mundo inteiro, domina a carne, que a carne não vai subir, ela vai voltar para o pó, porque ela está condenada, ela está fadada a ficar aqui na terra, porém a tua alma e o teu espírito vai subir. Um novo corpo glorificado, se você crer. Amém? Então, amados, não podemos esquecer que esse espírito imundo, esse inimigo das nossas almas, nos odeia e odeia tudo que é de Deus, tudo que chama de Deus. E ele está o tempo todo, não é de vez em quando não, viu, amados? Não dá folga não. Ele está o tempo todo em derredor, só procurando uma única oportunidade de te matar, de te roubar, de te destruir. Então, amados, o conselho de Deus é para os que estão em pé. Vamos lá, por favor, em nome de Jesus, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, e o versículo de número 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Amém? Vamos ver o que está escrito aqui, para aqueles que julgam estar em pé.
Pois a Bíblia diz o seguinte para aqueles que julgam estar em pé. Olha, versículo 12 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Tá? Aquele que julga estar em pé, cuide-se para que não caia. Aquele que julga ou que pensa que está em pé, cuide-se, vigie para que não caia. Deixo aqui, amados, encerro aqui a mensagem, que até aqui o Senhor mandou falar. Se eu passar disso, eu homem falando, não vai acontecer nada. Eu deixo aqui a mensagem e deixo o tema da mensagem para você, inclusive para que você possa indicar para alguém, que vai estar lá na internet, tanto no Facebook quanto também no canal do YouTube. A mensagem, o tema dessa mensagem é para que você assista de novo ou passe para alguém assistir, que você sente que precisa fazer essa pessoa assistir. A palavra de ordem desse tema é: permaneçam em pé, firmes na fé. Diga amém. Vou pedir que a igreja se coloque em pé, por favor. É assim mesmo, amado. Depois que a gente prega uma palavra dessa, ela é exortação. As Escrituras dizem na carta aos Hebreus que a exortação, ela, na hora que ela é dada, nossa, mas dói. A Bíblia diz que ela é motivo de tristeza, não de alegria. A alma chega a ser abatida mesmo, né? Mas calma. Mas no tempo ela vai dar o fruto pacífico, o fruto que vai te trazer a paz. Amém? É no tempo. Então o momento é esse silêncio mesmo, é essa coisa que, poxa vida, eu tenho que realmente repensar minha vida, eu tenho que rever várias coisas. Tem mesmo, irmãos. Se você diz ser cristão, você tem que rever tudo na sua vida. Porque há uma profecia para aqueles que são cristãos. Você viu qual é essa profecia dos últimos tempos. E oremos ao Pai. Você que ouviu essa palavra e sente que o Espírito Santo testificou no teu coração, agradeça a Deus por ela. Põe tua mão no coração e fala comigo. Diga essas palavras que o Espírito manda dizer à igreja, para que todos em uníssono falem a Deus. Digam todos: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço em nome de Jesus pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Eu tomo posse dela. Sei que minha alma está feliz, minha carne pode se abater, mas meu espírito e minha alma estão jubilosos, felizes, porque estão sabendo que se eu dominar meu corpo, a minha carne, terei uma grande chance de ver a sua glória e habitar na eternidade com o Senhor. Amém? Então, você que recebeu a palavra, diga: eu recebi de bom grado, mesmo que minha carne tenha se abatido. Diga amém. Pega as suas mãos aos céus. Fala: Senhor, eu preciso da tua unção. Preciso ser liberto. E só a tua unção pode destruir todo o jogo do inimigo sobre qualquer área da minha vida. Então coloca sobre essas mãos a unção do teu Espírito, em nome de Jesus. Quando eu impor na minha cabeça estas mãos já ungidas, a unção do teu Espírito penetrará em todo o meu ser e em todas as áreas da minha vida e destruirá todo o jugo do inimigo, para a glória do Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Digo amém? Deixa eu falar com Deus. Fique com as mãos erguidas, feche teus olhos, fique em Espírito. Senhor, derrama sobre a vida das mãos dos teus filhos e sobre a minha também a unção do teu Espírito. Quando nós impusermos as mãos sobre as nossas cabeças, representaremos as tuas próprias mãos dirigidas a nós, lançando uma unção que destrói todo o jugo do inimigo, para a tua glória, Senhor. Eu recebo esta unção e declaro que meus irmãos, todos que receberem, verão a tua glória e te glorificarão com o crescimento que obterão na salvação em nome de Jesus. Receba a unção de Deus, receba a unção do Espírito Santo, você que crê, receba o poder que vem dos altos, receba em nome de Jesus. Agora põe sobre a sua cabeça e com autoridade você vai falar com Deus, para ele diga assim: Senhor, nesse momento vou me dirigir a todo o mal que foi lançado contra a minha vida. Estarei usando da autoridade que o Senhor me deu através do nome de Jesus para derrotar todo o mal, pois a tua palavra me garante essa vitória, em nome de Jesus. Diga amém? Com as mãos na cabeça, agora você não vai falar com voz mansa, não. Sabe aquele momento que você fica bravo em casa, às vezes não podia ficar, mas fica? Agora é hora de você gritar mesmo, para todo mundo ouvir a sua voz e você repreender todo o mal que o inimigo lançou sobre a tua vida. E se houver algum demônio, alguma coisa em qualquer área da tua vida ainda, se você crer agora, vai ser queimado.
O poder está nas suas mãos aí, ó. O poder está na tua boca e está sobre você agora. Em nome de Jesus. Então se dirige agora às trevas. Você não vai falar com voz mansinha, não. Você pediu para Deus a autoridade, Ele te deu. Aliás, Jesus já disse: eis que vos dou autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Creia nessa palavra e dirige-se agora a toda fonte maligna, toda força do mal, a toda seta, tudo que o inimigo lançou na tua vida, e diga agora com toda a autoridade: em nome de Jesus, onde houver um mal, ainda oculto, ou até mesmo por meu conhecimento, em qualquer área da minha vida, neste momento descerá fogo, o fogo que consome todo o mal, a unção de Deus. Eu estou dando uma chance para vocês, demônios, para vocês saírem, não serem consumidos antes do tempo. Eu estou avisando: o poder de Deus está sobre mim, a unção de Deus está sobre mim. Então eu te ordeno que você saia agora de todas as áreas da minha vida, de toda a situação que você colocou. Leva toda a sua bagagem embora. Saia do mal, saia do mal, saia do mal, em nome de Jesus. Diga amém? O fogo de Deus consome todo o mal que porventura tenha ficado em sua vida ou na minha vida, em nome de Jesus. Amém? A dica, e agora para os que vão iniciar essa campanha, tanto aqui no presencial quanto também na internet, que estão na rede social conosco, já com a campanha na mão, preenchida, coloque-se em pé. Os que estão aqui presencial, obviamente que não tem que preencher. Você vai orar por ela e vai preencher em casa. Mas se você quiser e orar mesmo ali com vigor, você vai ter apenas mais 6 semanas, porque pode mostrar essa como o primeiro dia da sua campanha. Amém? Mas chegue hoje mesmo em casa e já preenche em nome de Jesus, tá bom? Faça isso em nome de Jesus. Fiquem em pé todos que estão iniciando, e eu vou pedir lembrar do tempo que se foi, todos que estão no meio da campanha, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, tá bom? Fiquem em pé também, tanto aqui no presencial quanto na internet, nas redes sociais. Agora sim, todos, eu vou orar agora aqui, amado. Enquanto eu oro, você vai apresentar a sua causa, você que é o primeiro dia, tá bom? Aqueles que estão no segundo dia em diante, você vai apenas falar: Senhor, firma a minha fé, eu quero cumprir as 7 semanas, eu quero cumprir de ouvir esses 7 cultos, porque eu preciso da tua palavra, eu preciso de fé, eu preciso que o Senhor me ajude, Senhor. Então vai falando com Deus, enquanto o pastor está orando, que você vai receber tua vitória em nome de Jesus, tá bom? Senhor Deus e Pai, aí estão seus filhos, quer seja aqui no presencial ou pelas redes sociais, alguns iniciando a campanha e apresentando os propósitos dela, outros em meio da campanha e quem sabe outros até terminando. Mas é para a tua glória tudo isso está acontecendo, Senhor. Que venha sobre eles a fé verdadeira, a fé genuína, aquela que faz com que eles obtenham a vitória, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Deus, eu profetizo na vida de teus filhos essa vitória, porque a tua palavra nos garante que aquele que crê jamais será confundido. Creu em Jesus, pediu ao Pai em nome de Jesus, crendo e não duvidando, assim será com quem fez esse voto. E eu creio, Senhor, que tu és fiel, como sempre foi. Esta igreja é sua, esse lugar é teu, essa congregação pertence ao Senhor. Nós estamos aqui apenas servindo o Senhor. Tudo vem de ti, tudo é por meio de ti, e tudo retorna para ti. Pai, virá a bênção do Senhor sobre quem crê, e o glória subirá de volta ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Amém? Então agora os que oraram, e façam a seguinte oração: Senhor Deus, nas tuas mãos eu depositei a minha campanha e creio que obteria a minha vitória, porque tu és fiel. Só me mantenha firme, Senhor, nesta fé, até eu ver com os olhos humanos a minha vitória, e eu te glorificarei. Mas eu tomo posse da minha bênção, mesmo sem que eu veja, mas a minha fé me faz ter a certeza e a convicção de que a vitória é certa, em nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus. Tome posse da tua bênção. Eu concordo com a sua vitória, em nome de Jesus. Está ligado na terra, está ligado com Deus. Pode se assentar. Está
Senhor. Glória a tua mão, Deus. Eu oro e intercedo por todo ofertante, todo semeador, todo investidor, todo empreendedor da tua obra, que faz esse gesto com amor, com alegria e fé. Mas quero abençoar de uma forma muito especial os fiéis dizimistas, pois são esses que sustentam a tua obra. Eu declaro a tua glória sobre cada um deles, Pai, e que nunca faltará. Eu profetizo em nome de Jesus, pela tua palavra, que nunca faltará aos teus fiéis servos. Que o Senhor multiplique na vida deles essa semente que eles semearam, e que o teu nome seja glorificado na prosperidade deles, em nome de Jesus. E a tua igreja, por tudo que estão fazendo, continuará sendo próspera, e ela será abençoada de uma maneira tal que todos verão a tua glória. Também peço que o Senhor nos mantenha com prosperidade, para poder continuar bancando pessoas que dependem desta obra, trabalham nela e dependem dela, porque o Senhor assim separou, em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, e atender também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele e descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana.
Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.